Na ampla e planejada Brasília, onde o horizonte é vasto e o céu, de um azul intenso, se espalha sobre os eixos monumentais, viviam Laura e Fernando. Para os amigos, eles eram a imagem do sucesso e da sintonia. Fernando, um programador brilhante e introvertido, encontrou em Laura, uma designer gráfica extrovertida e cheia de vida, o seu contraponto perfeito. O amor deles floresceu rapidamente, alimentado pela admiração mútua. Ele se encantava com a facilidade com que ela fazia amigos e iluminava qualquer ambiente. Ela se sentia segura e amada pela intensidade e dedicação que ele demonstrava. No início do casamento, a intensidade de Fernando era o alicerce de Laura. O cuidado dele era constante, as mensagens ao longo do dia, o desejo de saber onde ela estava e com quem. Ela via tudo aquilo como a mais pura expressão de amor e proteção. Um homem que realmente se importava. As amigas até brincavam. Queria eu um marido que se preocupasse tanto assim comigo. Mal sabia Laura, ou qualquer outra pessoa, que aquelas pequenas sementes de cuidado, regadas pela insegurança dele, cresceriam até se tornarem uma era venenosa, sufocando a luz e a liberdade de seu relacionamento. Com o passar dos anos, o cuidado de Fernando mudou de nome. Tornou-se controle. A pergunta, que roupa você vai usar, transformou-se em, você não acha essa saia muito curta? O interesse em suas amizades virou uma investigação sutil, com perguntas sobre cada colega de trabalho, especialmente os homens. Um like de um amigo antigo em uma foto se tornava o estopim para uma noite de silêncio pesado e olhares desconfiados. O celular de Laura, antes um objeto pessoal, virou território dele, que se sentia no direito de verificar suas mensagens enquanto ela dormia, em busca de uma traição que só existia em sua mente. O apartamento deles, com uma vista privilegiada para a Ponte JK, havia se tornado uma jaula dourada. Laura, para evitar conflitos, começou a se podar. Deixou de sair com as amigas para um happy hour, trocou as roupas que amava por peças mais discretas e silenciou as notificações do celular, vivendo em um estado de alerta constante para não despertar a fera do ciúme que vivia em seu marido. Ela estava se apagando para que ele pudesse se sentir seguro. A pergunta que ecoava no vazio do peito de Laura era aterrorizante e constante. Como o amor, que um dia foi seu porto seguro, tinha se transformado em sua prisão. E pior, será que a única forma de voltar a respirar seria desistindo de tudo que eles construíram juntos? A tentativa de Laura de se encolher para caber no mundo de Fernando foi um fracasso doloroso. Cada pedaço de si mesma que ela cortava, uma amizade que se afastava, um convite para um evento de design que ela recusava, uma opinião que ela engolia, não aplacava a insegurança dele. Pelo contrário, parecia alimentá-la. O ciúme de Fernando era um buraco negro, e quanto mais Laura se sacrificava, mais ele exigia, sugando a luz e a alegria que um dia o haviam atraído. Ela tentou a lógica. Em uma noite de sábado, depois de uma crise de ciúmes porque ela riu de uma mensagem no grupo da família, Laura preparou um café, sentou-se à frente dele e, com a calma que conseguiu reunir, tentou construir uma ponte. Fernando, nós precisamos conversar sobre isso. Eu te amo. Eu nunca te dei motivos para duvidar de mim. Esse seu medo está nos machucando, está me sufocando. O que eu posso fazer para te ajudar a ver que você está seguro comigo? A resposta dele foi um muro. Ele não gritou. Pior, ele a olhou com uma sinceridade ferida e disse: não é sobre você, Laura. É sobre os outros. Eu vejo como eles te olham. O mundo está cheio de gente mal intencionada. Eu só estou tentando te proteger. Aquela frase foi devastadora. Laura percebeu que não estava lutando contra um ciúme racional, mas contra os fantasmas que viviam na mente de Fernando. Qualquer argumento dela era inútil, pois ele distorcia a realidade para que ela se encaixasse em sua narrativa de medo. Ele não via suas atitudes, via apenas as ameaças que ele mesmo criava. A tentativa de diálogo terminou com Laura em um silêncio de derrota, e ele, convencido de sua nobre missão de protetor. O fundo do poço para Laura chegou em uma quinta-feira. Era o aniversário de sua melhor amiga, e a comemoração seria em um restaurante conhecido na Asa Sul. Por semanas, Laura preparou o terreno, falando sobre o evento com antecedência, mostrando a Fernando quem iria, garantindo que seria um
programa de meninas. Ele concordou, mas sua concordância era um contrato cheio de cláusulas invisíveis. Na noite do evento, enquanto Laura se arrumava, a tensão no apartamento era palpável. Ele a observava em silêncio, cada movimento dela sendo julgado. Quando ela colocou um vestido que não usava há tempos, um pouco mais elegante, ele finalmente quebrou o silêncio. Você vai com esse vestido? Não acha que está chamando muita atenção? Foi o gatilho. Anos de frustração, de sacrifícios e de solidão explodiram em Laura. Chega, Fernando! Chega! Ela gritou, a voz rasgando o silêncio do apartamento. Não é sobre o vestido, nunca foi. É sobre a sua doença. Você me transformou em uma prisioneira dentro da minha própria vida. Eu não posso ter amigos, não posso me vestir como gosto, não posso nem respirar sem que você veja uma ameaça. Eu cansei de viver com medo de você, com medo da sua próxima crise. Eu não aguento mais. Ela fugiu para o quarto, batendo a porta, e desabou em um choro convulso de quem perdeu não apenas a paciência, mas a esperança. Olhou ao redor, para o lar que eles construíram, e tudo parecia uma farsa. O amor havia se transformado em posse, o cuidado em controle, e a vida a dois em uma sentença de solidão. Ela se sentia completamente esgotada, sem forças para argumentar, para lutar, ou mesmo para ir embora. Estava presa, paralisada pela dor e pelo fracasso. Naquela noite, sentada no chão frio do quarto, com o som da própria respiração ofegante como única companhia, Laura fez algo que não fazia desde criança. Ela não tinha mais estratégias, não tinha mais argumentos, não tinha mais nada. Em um sussurro quebrado pelas lágrimas, ela olhou para o teto e falou com o vazio, na esperança de que alguém estivesse ouvindo. Meu Deus, se o Senhor existe, por favor, me ajuda. Eu não sei mais o que fazer. Eu não tenho mais forças. Eu falhei. Eu estou perdida. Me mostra uma luz, qualquer luz, porque eu estou na escuridão total e não sei como sair daqui. Foi um ato de rendição completa, o reconhecimento de que todas as suas tentativas humanas haviam se esgotado, e que ela precisava de uma ajuda que vinha de muito além de si mesma. A oração de Laura, feita no chão frio do quarto, não foi respondida por uma voz audível, mas por um silêncio que se instalou em sua alma, uma quietude que ela não sentia há anos. O desespero não desapareceu, mas perdeu a sua urgência. Nos dias seguintes, ela se moveu pela casa com uma sensação de estranha leveza, como se, ao entregar sua luta, um peso invisível tivesse sido retirado de seus ombros. Foi nesse novo estado de espírito que, em um fim de tarde, ela sentiu um impulso de ir até a estante e pegar uma Bíblia que ganhara de sua mãe e que raramente abria. Sem saber o que procurar, ela a folheou até que seus olhos pousaram em uma frase no livro de Gálatas, que pareceu saltar da página e falar diretamente ao seu coração. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Jugo de escravidão. A expressão a atingiu com a força de uma revelação. Ela sempre viu o ciúme de Fernando como um problema dele que a afetava. Mas, naquele instante, a ficha caiu de uma forma avassaladora. Ela havia se tornado uma escrava voluntária daquele ciúme. Ela havia entregado a chave de suas emoções, de sua paz e de sua identidade nas mãos dele. Se Fernando estivesse calmo, ela ficava aliviada. Se ele estivesse desconfiado, ela ficava ansiosa. A vida dela era uma reação constante ao estado de espírito dele. Ela não era controlada apenas pelas atitudes dele, mas pela sua própria necessidade de apaziguá-lo para poder ter um momento de paz. A sabedoria que ela recebeu naquele momento não era um plano para mudar Fernando, mas um chamado radical para libertar a si mesma. A direção de Deus não era lute para que ele mude, mas sim, permaneça firme na liberdade que eu te dei. A solução não era convencê-lo de que ela era fiel, mas tornar-se tão segura em sua própria identidade e em seu valor diante de Deus, que as inseguranças dele não teriam mais poder para aprisioná-la. A ideia era ao mesmo tempo libertadora e aterrorizante. Seu orgulho ferido gritava, mas a culpa é dele, é ele quem tem que mudar. A lógica humana dizia que isso era uma forma de passividade, de deixar o problema continuar, mas a fé sussurrava uma estratégia de guerra completamente diferente. A verdadeira força não estava em lutar de volta,
mas em se recusar a participar da mesma batalha. Estava em encontrar uma paz que não pudesse ser abalada pelas tempestades dele. Naquele momento, Laura tomou a decisão mais corajosa de sua vida. Uma decisão consciente de parar de tentar controlar as reações de Fernando e começar a cultivar sua própria estabilidade interior. Ela deu a essa nova abordagem um nome, um mantra para guiá-la. Seria sua atitude da âncora da paz. O princípio era este: uma âncora não acalma a tempestade ao seu redor, ela apenas mantém o barco firme e seguro, impedindo que ele seja levado pela fúria das ondas. Da mesma forma, Laura decidiu que sua paz não dependeria mais do clima emocional de Fernando. Quando ele viesse com a tempestade do ciúme, da desconfiança ou do controle, em vez de se desesperar para acalmar as ondas ou de se revoltar contra elas, ela se esforçaria para permanecer ancorada na verdade de quem ela era, uma mulher amada por Deus, fiel e de valor. Ela responderia não com medo ou raiva, mas com a calma de quem não precisa mais provar nada, porque sua segurança não estava mais em jogo. Era um ato de fé que exigiria uma força sobrenatural, mas era o único caminho para a verdadeira liberdade. Colocar a atitude da âncora da paz em prática foi como aprender a respirar debaixo d'água. O primeiro teste veio 2 dias depois. Laura chegou em casa um pouco mais tarde do que o habitual, após uma reunião de projeto que se estendeu. Fernando a esperava na sala, e a energia no ambiente era pesada. "Onde você estava?" ele perguntou, a voz falsamente calma, mas os olhos faiscando. A antiga Laura teria se apressado em dar uma explicação detalhada, mostrando o celular com as mensagens do chefe, buscando provas de sua inocência. Mas a nova Laura respirou fundo, sentindo sua âncora imaginária descer e se fixar no assoalho de sua alma. Ela o olhou com serenidade e disse: "A reunião do projeto novo demorou mais que o esperado, mas já estou aqui. Você já jantou?" A reação de Fernando foi de pura confusão. A calma dela o desarmou. Ele esperava uma justificativa ansiosa, que ele pudesse dissecar e questionar. A ausência de medo no rosto dela o deixou sem roteiro. "Não, estava te esperando", ele resmungou, e a tempestade que ele preparava se dissipou em um chuvisco de contrariedade. Ele não entendeu o que aconteceu, mas pela primeira vez, uma crise de ciúmes morreu antes mesmo de começar, por falta de combustível. A fé de Laura era testada a cada hora. Manter a âncora firme exigia uma vigilância espiritual constante. Quando Fernando pegava o celular dela para ver as horas e aproveitava para checar suas últimas conversas, em vez de arrancar o aparelho da mão dele com raiva, ela orava em silêncio: "Senhor, minha segurança não está na privacidade do meu celular, está em Ti. Me dê paz." E então continuava a fazer o que estava fazendo, como se o ato dele fosse insignificante. Essa calma desconcertante começou a irritar Fernando profundamente. A passividade e o medo de Laura eram o que validavam o controle dele. A nova paz dela o fazia parecer um tolo, um general, gritando ordens para um exército que não o temia mais. A recaída, inevitável e dolorosa, veio em um churrasco na casa de amigos. Laura conversava animadamente com um grupo, que incluía um antigo colega de faculdade. De longe, o olhar de Fernando era como um laser. Ele se aproximou, interrompeu a conversa e com um sorriso forçado para os outros disse a ela: "Amor, posso falar com você um segundo?" Afastados na cozinha, a máscara caiu. "O que você estava de tanto riso com aquele cara? Não se dá o respeito, na frente de todo mundo?" A humilhação pública, a injustiça da acusação, tudo foi demais. A âncora de Laura se soltou com violência. "Você está louco?" ela sussurrou, a voz tremendo de raiva. "Você é doente. Eu não aguento mais passar vergonha por sua causa. Eu te odeio por me fazer sentir assim." A velha dinâmica tóxica voltou com força total, e o resto da noite foi um pesadelo de silêncio e hostilidade. No dia seguinte, o desânimo era avassalador. Laura se sentia uma fraude. "Não adianta, meu Deus. Eu não consigo. Ele sempre vence", ela chorou em seu quarto. Mas foi nesse momento de fracasso que a fé agiu de forma mais profunda. Ela percebeu que a jornada não era sobre ser perfeita, mas sobre se arrepender, se levantar e tentar de novo. A força não vinha de sua própria capacidade de ser calma, mas da graça de poder recomeçar após cada queda. Ela respirou fundo.
foi até Fernando e disse algo que o chocou. Me desculpa por ontem. Eu não deveria ter gritado com você e dito aquelas coisas. Eu perdi minha paz. E isso é minha responsabilidade. Ela não estava pedindo desculpas pela acusação dele, mas por sua própria reação. Aquele ato de humildade foi mais poderoso do que qualquer argumento. A partir desse ponto, pequenas vitórias começaram a brotar no solo árido do relacionamento. Fernando, vendo que nem mesmo uma briga feia fazia voltar ao antigo padrão de medo, começou a ficar sem ferramentas. Suas táticas de controle perdiam o efeito. Um dia, ele a confrontou sobre uma ligação de um número desconhecido. Laura, com a âncora firme, respondeu: era telemarketing, meu bem, e continuou a ler seu livro. Ele ficou parado, esperando mais, mas a conversa acabou ali. Ele bufou, frustrado, e saiu da sala. Era uma pequena vitória, mas Laura sentiu. A dinâmica de poder estava, finalmente, mudando. A mudança mais significativa, no entanto, veio de uma forma inesperada. Em uma noite, Laura estava trabalhando em um projeto de design complexo, totalmente concentrada. Fernando a observou da porta do escritório por um longo tempo. Ele não via uma esposa que precisava ser vigiada, mas a mulher talentosa e focada pela qual ele um dia se apaixonou. A paz e a confiança que emanavam dela não eram mais uma ameaça, mas algo que ele, secretamente, começou a admirar e a desejar para si mesmo. Mais tarde, sem dizer uma palavra, ele entrou no escritório e colocou uma xícara de chá ao lado do computador dela. Laura o olhou, surpresa. Ele apenas deu um pequeno sorriso, meio sem jeito, e saiu. Não havia cobrança, não havia suspeita. Era um simples ato de cuidado, uma bandeira branca em meio à longa guerra. A tempestade lá fora ainda era forte, mas pela primeira vez em muito tempo, o barco de Laura não estava mais à deriva. Estava ancorado, firme, e seu capitão estava, timidamente, começando a aprender a navegar na paz. Os meses seguintes foram como ver o sol nascer em câmera lenta após uma noite de tempestade. O apartamento em Brasília, antes um palco de tensão e medo, gradualmente se encheu de uma paz que era quase palpável. A atitude da âncora da paz de Laura, que começou como uma disciplina solitária e desesperada, havia se tornado o novo centro de gravidade do relacionamento. A transformação em Fernando não foi instantânea, mas foi profunda. Ao se deparar repetidamente com uma esposa que não podia mais ser controlada pelo medo, ele foi forçado a encarar o verdadeiro inimigo, sua própria e avassaladora insegurança. A calma dela se tornou um espelho que refletia a feiura de seu ciúme, e ele não gostou do que viu. Ele começou a fazer terapia, um passo que seu orgulho jamais teria permitido antes. Pela primeira vez ele começou a desvendar as raízes de seu medo de abandono, em vez de projetá-lo sobre Laura. A prova de fogo da nova realidade veio em uma sexta-feira. Laura recebeu uma promoção em seu trabalho, um reconhecimento por seu talento e dedicação. A comemoração seria um jantar com toda a equipe. No passado, isso seria o estopim para uma guerra. Naquela noite, enquanto ela se arrumava, escolhendo um vestido que a fazia se sentir bonita e confiante, Fernando entrou no quarto. Ele a observou por um instante, e em vez do olhar crítico de antes, seus olhos continham admiração. Ele se aproximou, ajeitou uma mecha de cabelo dela e disse: "Você está linda. Vai e celebre. Você merece. Eu fico te esperando sem pressa." Naquele momento, Laura soube que a liberdade havia finalmente voltado a morar em sua casa. O amor que floresceu dessa nova terra era diferente, mais maduro. Não tinha a intensidade febril do início, mas possuía a força serena do respeito e da confiança mútua. Eles aprenderam a conversar de verdade, a expor suas vulnerabilidades sem medo de serem atacados. Fernando agora conseguia dizer: "Estou me sentindo inseguro hoje", em vez de acusá-la de algo que ela não fez. E Laura conseguia ouvi-lo, não com a ansiedade de quem precisa consertar, mas com a compaixão de uma parceira que entende a luta do outro. Em uma noite, sentados na varanda olhando as luzes da cidade, Laura finalmente perguntou: "O que te fez mudar, Fernando?" Ele segurou a mão dela, pensativo. "Por muito tempo, eu achei que o problema era você", ele confessou. "Mas quando você parou de brigar, parou de ter medo de mim. Eu me senti um idiota. Sua paz me mostrou a minha guerra interna. Eu percebi que estava tentando te prender,
porque eu mesmo me sentia perdido. Sua força me deu coragem para procurar ajuda. Laura, com os olhos marejados, respondeu: Mas essa força não era minha, meu amor. Eu estava no fundo do poço. Essa paz veio de um lugar muito além de mim. Foi a minha decisão de me ancorar na fé que me deu chão quando tudo parecia perdido. Ali, eles reconheceram a verdade de sua jornada. A restauração não foi um produto apenas da paciência de Laura ou do arrependimento de Fernando. Foi o resultado de uma parceria. A decisão humana e corajosa de Laura em aplicar um princípio de fé, mesmo sem garantias, abriu a porta para que a graça divina operasse, dando a ela uma força sobrenatural e, consequentemente, quebrando as correntes que prendiam Fernando. A lição principal que aprenderam foi que o verdadeiro amor não aprisiona, ele liberta. E a verdadeira segurança em um relacionamento não vem de controlar o outro, mas de estar tão firmado em uma rocha de fé e identidade própria, que nenhuma tempestade de insegurança é capaz de te levar para o fundo. A jornada de Laura e Fernando de uma jaula dourada de controle em Brasília a um lar de liberdade e respeito é uma prova poderosa de que nenhuma corrente é forte demais quando a fé se torna a chave. Eles nos ensinam que muitas vezes a batalha mais importante não é contra o nosso cônjuge, mas dentro de nós mesmos. A transformação não começou quando Fernando mudou, mas quando Laura, em seu ponto mais baixo, decidiu parar de lutar a guerra do medo e começar a praticar a paz, ancorando sua identidade e sua segurança em Deus. Talvez você, que está ouvindo, se sinta sufocado. Talvez cada passo seu seja vigiado, cada decisão questionada, e sua paz dependa do humor de outra pessoa. A história deles existe para te dizer que a verdadeira liberdade não está em conseguir que o outro mude, mas em se tornar tão firme e seguro em seu próprio valor que nenhuma onda de ciúme ou controle possa mais te levar à deriva. A atitude da âncora da paz é um convite para você encontrar essa segurança em uma fonte que nunca falha. Lembre-se de se inscrever no canal, curtir este vídeo, deixar seu comentário e compartilhar com quem precisa ouvir esta mensagem de esperança. Sua interação nos ajuda a alcançar mais corações.